Queridos irmãos, boa tarde. Que Jesus abençoe a todos. Conta Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que naquela manhã, aquele artista fora convidado a pintar uma obra de arte, uma tela, que representasse aquilo de mais belo que existe. Como ele estava sem inspiração, ele resolve caminhar lá fora, buscando com isso uma inspiração maior. Quando ele está caminhando, ele encontra lá adiante com um poeta. O poeta, aquele homem sensível, olha para o rosto do artista, vê a preocupação estampada ali e pergunta a ele o que estava vendo. Ele, artista, então, diz do seu interesse, o seu objetivo, de pintar aquela obra de arte, aquela tela, que representasse aquilo de mais belo que existe. E o artista, querendo ajudá-lo, diz assim, retrate lá o amor, porque o amor é de ordem divina. Ele, artista, agradeceu ao poeta e foi caminhando. E enquanto vai caminhando, percebe que tem um problema. Como materializar num quadro o amor? E ele vai mais adiante. Quando ele está indo lá à frente, ele encontra com um sacerdote. O sacerdote, igualmente, aquele homem sensível, olhando para o artista e vendo a preocupação estampada no seu rosto, pergunta o que estava vendo, e ele, artista, então, irá referir do seu objetivo de pintar aquela tela de arte, aquele quadro, que representasse aquilo de mais belo que existe. Diz do encontro com o poeta que referiu o amor, e ele, sacerdote, querendo ajudar, diz, efetivamente o amor é de ordem divina, mas retrate lá a fé, porque igualmente a fé vem de Deus. O artista agradeceu ao sacerdote e foi caminhando e viu que tinha dois problemas. Como materializar num quadro o amor, como materializar a fé? Ele vai lá adiante e começa a retornar para sua casa. Quando ele está retornando, ele encontra com um ex-combatente de guerra. Aquele homem olha para o rosto do artista e vê igualmente a preocupação estampada ali. Pergunta para ele o que estava vendo. Ele, artista, diz do seu objetivo de pintar uma obra de arte que retratasse aquilo de mais belo que existe. Fala do encontro que teve com o poeta, que referiu o amor, fala do encontro com o sacerdote, que fez referência à fé, e ele, ex-combatente de guerra, querendo ajudar aquele artista, diz assim, efetivamente o somatório do amor e da fé vai conduzir à paz. Retrate a paz. Ele agradeceu e foi caminhando, e percebeu que tinha três problemas. Como materializar numa tela de arte o amor, a fé, a paz? Ele vai caminhando, e quando ele está próximo à sua casa, ele percebe que na entrada dela está sua esposa e seu filhinho pequeno, que ao vê-lo corre a seu encontro. Daí ele percebe no abraço da esposa o amor. Ele percebe no modo confiante como o filho olha para o pai a fé. Eles entram em casa e encontram a paz. Ele vai para o seu ateliê e passa a noite toda pintando o quadro. De manhã cedo, ele chama sua esposa e seu filhinho para mostrar aquele quadro feito por ele que retratava aquilo de mais belo que existe, que era o quadro da sua própria família. A doutrina espírita vê de tal forma essa instituição família, que na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec irá indagar os nossos irmãos superiores, perguntando qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos respondem que haveria uma recrudescência do egoísmo, haveria um aumento do egoísmo. E o espírito Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar, através da mediunidade de Raul Teixeira, irá fazer referência a essa questão, dizendo o benfeitor amigo que a família é aquele instituto criado para que todos nós possamos aprender a amar. É ali que a gente vai aprender a amar, para depois ir para outros ambientes. E o benfeitor amigo, Camilo, irá fazer referência também ao histórico do estabelecimento
da família aqui na Terra. Então vai dizer ele que a primeira ideia de família surge há muitos séculos, aproximadamente há 10, 11, 12 mil anos atrás, num período que em história se chama de Neolítico. Aquele período, o homem primitivo vivia aos bandos pela terra, qual animal. E naquele momento, 10, 11, 12 mil anos atrás, a criatura humana forma ou cria a agricultura, que vai ser o primeiro passo para o estabelecimento da família primitiva. Porque no momento que o homem cria a agricultura, ele deixa de ser uma criatura nômade e coletora, como era até então, e se estabelece no local. Quando ele se estabelece no local, ele vai formar a sua casa e sua estrutura familiar primitiva. Aí também esse período, vai dizer um benfeitor amigo, além de estabelecer esse primeiro movimento de formação da família primitiva, há a criação das ferramentas, domesticação de animais, que faz com que a criatura se estabeleça em determinado local, criando com isso a sua família primitiva. O passo seguinte, mais significativo, do estabelecimento desse conceito de família que conhecemos hoje, vai ser dado quando da chegada do Mestre. Jesus, sobremaneira, veio falar sobre família. E aí, ele estabeleceu um outro conceito de família, porque até a vinda do Cristo, a família era as famílias pelos laços materiais, formada pela consanguinidade. O Cristo veio dar um outro conceito de família, as famílias pelos laços espirituais. Família essa em que ele vai fazer referência em várias passagens da sua missão aqui na Terra, especialmente aquela passagem que está em Mateus, no capítulo 14, versículo de 10 a 22, quando o Mestre, estando na cidade de Cafarnaum, Cafarnaum, uma das menores cidades da Galileia, formada basicamente por pequenos agricultores e por pescadores. Ele está naquela cidade acompanhado de grande multidão, quando ele vai ter a casa de Simão Pedro, aquela casa que ele esteve durante várias passagens do seu apostolado. A multidão fica lá fora, ele entra na casa junto com seus discípulos mais próximos e ele está orientando sobre vários assuntos. Quando alguém virá lá de fora e diz assim, ó, Senhor, a sua mãe e seus irmãos querem lhe falar. E como Cristo veio para nos ensinar, ele vai fazer aquela primeira indagação sobre família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por óbvio que ele sabia que Maria era sua mãezinha que lá estava. Aqueles que chamavam de irmãos também lá estavam. Mas quando ele faz essa indagação, ele está trazendo um outro conceito de família, as famílias pelos laços espirituais. E ele irá reforçar este conceito ao finalzinho da sua missão. Quando ele está no Gólgota sendo crucificado, ele olha para baixo, poucas pessoas presentes, algumas mulheres, entre as quais a sua mãezinha, logo à sua frente, acompanhado ao seu lado com João o Evangelista. E ele, para reforçar o conceito de família pelos laços espirituais, irá dizer, mãe, eis o teu filho, meu filho, eis a tua mãe, dando essa abrangência do conceito de família pelos laços espirituais. Allan Kardec, o querido codificador da nossa doutrina, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Honrai pai e mãe, no item 8º, vai explicitar o conceito de família pelos laços materiais e famílias pelos laços espirituais, dizendo o codificador que as famílias que se estabelecem pelos laços corporais ou materiais, muitas vezes são aquelas famílias que já se desfazem na vida presente, porque são formadas a partir de interesses, não ao amor. Mas as famílias pelos laços espirituais são aquelas que se estabelecem na Terra a partir da amorosidade que une as pessoas. E vai dizer mais o codificador, muitas vezes, algumas dessas pessoas que fazem parte das famílias pelos laços espirituais não estão tão somente dentro dos lares, mas é comum a gente encontrar no centro espírita, por exemplo, ou em outros locais, aquela pessoa que a gente olha e vê que tem tanta aproximação,
tem tanta sensibilidade entre os dois que a pessoa pensa assim, mas para aí, parece que eu me dou melhor com esta pessoa do que com aquela que está lá dentro da minha casa. É que esta faz parte efetivamente das famílias pelos laços espirituais. Kardec irá lembrar igualmente que muitos desses componentes estão aqui encarnados, mas outros estão na dimensão espiritual. E lá na dimensão espiritual, é comum a pessoa, no momento de sono, ocorrer aquilo que o próprio Kardec chama de emancipação da alma. O corpo repousa e o espírito vai à dimensão espiritual, lá encontrando aqueles seus queridos do coração. E daí no outro dia ela acorda de manhã com uma certa saudade, com uma nostalgia, que ela não sabe definir bem de onde vem, mas vem justamente desses encontros promovidos na dimensão espiritual. Então, quando o espírito Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar, pela mediunidade de Raul Teixeira, faz esse histórico, vai repercutir muito a presença do mestre entre nós. Mas vai dizer o benfeitor amigo que durante a Idade Média é uma idade muito difícil, não só para a família e o estabelecimento dela aqui na Terra, mas para o indivíduo de um modo geral. Até que no ano de 1789, com a Revolução Francesa, é dado um outro salto no conceito de família, passando daquela família poligâmica para a família monogâmica, sendo um salto na vivência entre as pessoas que compõem o grupo familiar. E a outra grande mudança acontecerá, especialmente na Europa, no século XIX, quando Allan Kardec está codificando a nossa querida doutrina espírita, há uma verdadeira revolução na Europa, revolução essa que vocês já ouviram falar, que modificará a estrutura familiar novamente, que é a Revolução Industrial. O que ocorreu com a Revolução Industrial? A família que era, quase que totalmente voltada para o campo, ela vem para a cidade para trabalhar nas fábricas que são criadas naquele momento. A partir daí, começa a haver modificações nesse conceito, onde a mulher vai ao trabalho, onde é criado as escolas em maior número, as crianças podem passar pelo processo de intelectualização. Até que no século XX, aqui no Brasil, esta revolução chega. A partir da década de 40, 50, há uma verdadeira mudança, porque até então a mulher, pela sua sensibilidade, era a educadora dos seus filhos. A família era patriarcal, o homem era a figura principal do lar e ele saía fora para trabalhar. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos e ensinando as nossas crianças. Mas a partir desse momento, década de 40, 50, 60, há uma verdadeira emancipação do elemento feminino que também vai à rua, vai trabalhar, vai estudar. E com isso é terceirizada todo o processo educacional das nossas crianças. E se cria ao mesmo tempo um grande, entre aspas aqui, surge ao mesmo tempo um grande educador, que é a televisão, que é a terceirização do processo educacional das nossas crianças através das escolinhas da creche. Então a família está nessa mudança de patamares, repercutindo no indivíduo. E é importante salientar que quando nós falamos das famílias pelos laços materiais e as famílias pelos laços espirituais, nós lembramos e perguntamos que tipo de família nós queremos para a nossa convivência. Por óbvio que são as famílias pelos laços espirituais. E o que nós estamos fazendo para que se estabeleça aqui na Terra este tipo de instituição? Porque muitas vezes no nosso proceder nós parecemos duas pessoas diferentes. Nós somos uma pessoa dentro do nosso lar e outra pessoa fora dele. Às vezes, fora do lar, no convívio com outro que a gente mal conhece, ou conhece muito pouco, a gente é extremamente gentil. Não, por favor, você primeiro, bom dia, boa tarde. E às vezes em casa a gente vai perdendo essas gentilezas. A gente vai esquecendo dessas pequenas amabilidades que devem nortear a nossa relação do dia a dia. Então, se nós queremos efetivamente estabelecer as famílias pelos laços espirituais, vamos rever conceitos. E o Espírito Emmanuel, num livro extraordinário,
pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro chamado Vida e Sexo. Um livro pequenininho, fininho, mas extraordinário nos ensinamentos sobre família. Ele vai dizer assim, o benfeitor amigo, que há uma fase que antecede a formação de família, que ele vai chamar de namoro, que ele vai chamar de noivado, depois casamento e depois filhos, né? Ou havia essas fases, lembram? Né? Que havia a fase do namoro, do noivado, casamento e filhos. Mudou um pouco, agora às vezes é filhos, vai viver juntos, se dá certo é capaz de casar, né? Mas o benfeitor amigo vai falar da necessidade do conhecimento do outro. E daí ele fala algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Vai dizer ele assim, ó, que existe uma lei na física que diz assim, ó, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, a não ser que sejam namorados. Porque a gente olha assim e diz, não, mas lá é uma pessoa só. Não, não, é 2. Não, é uma só. A gente tem que chegar pertinho para ver que são 2 pessoas que são namorados. E estão tão juntinhos que a gente tem que ver que eles estão conversando para ver que são namorados. Claro, depois que casa, separa um pouco, né? Mas nessa fase eles estão bem juntinhos. Na fase do namoro, a gente percebe a diferença, e vai dizer o benfeitor amigo sobre isso, do presente que se dá na fase do namoro e na fase do noivado. Lembram? Na fase do namoro, a gente dá o presente individual. É a roupa, é a joia, é o perfume. Quando a gente casa, o presente se torna coletivo, lembram? É o edredom de casal, o forno de micro-ondas, a panela, né? A gente vai socializando o presente. São fases diferentes. Mas no livro extraordinário chamado Vida e Sexo, o benfeitor amigo vai dizer algo interessante, além de todas as outras coisas. Vai dizer ele assim, ó, que o casamento não deve ser visto como uma data. Aquela data que eu fiz a festa, ou aquela data que eu fui ao cartório. Não, o casamento deve ser visto como algo diário, né? Através das pequenas amabilidades, do diálogo, do cuidado que nós temos que ter nessa relação. E ele vai colocar uma figura, uma imagem assim bem interessante. Vai dizer ele que o casamento deve ser visto como uma plantinha, que a gente tem que estar aguando, tem que estar cuidando para que a planta efetivamente fortaleça e cresça. Então, o casamento deve ser visto assim. E na nossa sociedade nós vivemos uma crise, não é? Um desafio extremo nesse relacionamento familiar, né? Nós vivemos, tanto é assim, que o espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, pela mediunidade de Raul Teixeira, a benfeitora amiga vai fazer uma pergunta interessante sobre essas questões que estamos falando. Vai perguntar ela assim, ó, quanto tempo irá durar os nossos relacionamentos, os nossos casamentos? E ela própria irá responder, a duração do casamento está na razão direta dos motivos que levaram ao casamento. Se vendo o motivo, se vê a duração. E daí ela faz outra pergunta, mas quais são os motivos que levam as pessoas a se casarem? E daí ela vai elencar 5 motivos que levam as pessoas a se casarem. A gente vai se identificar aqui, certamente, né? Então vai dizer ela assim, ó, que tem pessoas que se casam por interesses materiais. Claro que isso não acontece aqui em Cachoeirinha, mas em outras cidades acontece. A pessoa está muito mal financeiramente, solteira, começa a olhar para o outro ou para outra também solteira, mas muito bem situada financeiramente. Daí a pessoa pensa assim, mas por que não? Por que não? Né? E a pessoa se casa por interesse de ordem material. Que tempo irá durar esse casamento? Irá durar o tempo necessário para a pessoa ficar bem economicamente. Ficou bem, termina o casamento. Por quê? Porque o motivo do casamento foi o aspecto material. Há um segundo motivo no dizer da benfeitora amiga, e esse a gente encontra nos nossos consultórios de psicologia, não é? Que é aquele casamento por questões de ordem emocional, por desestrutura emocional. Isso ocorre com alguma frequência. É aquela pessoa que tem o seu aspecto emocional todo debilitado, desarmônico, com dificuldades. Então, por exemplo, a pessoa tem uma baixa autoestima. O que é autoestima?
A autoestima é aquele conceito que nós temos de nós próprios, não só no físico, mas é o conceito como ser integral que nós somos. Então a gente se analisa e diz assim, bom, eu não sou 100, mas eu também não sou 0, eu estou ali pelo 40, 50, então eu tenho uma estima adequada. Mas tem pessoas que se analisam e dizem assim, ó, eu sou a pior pessoa do mundo, ninguém é pior que eu. Essa pessoa tem uma estima inadequada, né, uma baixa autoestima. E essa pessoa, quando ela encontrar com uma outra que tem uma emocionalidade mais harmônica, ela vai querer casar. Ou ele, tanto faz, um ou outro. Vai querer casar. Por quê? Porque o outro completa ela. Então ela vai querer casar. E que tempo irá durar esse relacionamento? Vai durar o tempo necessário para a pessoa se colocar bem emocionalmente. O motivo do casamento foi esse. A pessoa estando harmonizada emocionalmente, se desfaz este casamento. Há um terceiro tipo de motivo que leva as pessoas a se casarem. E este motivo está lá no livro Vida e Sexo, em 3 páginas. O benfeitor Emmanuel coloque lá no Vereda Familiar também. É as pessoas que se casam por fuga. O que é se casar por fuga? Vou dar um exemplo para vocês. Aquela moça, por exemplo, tem um pai extremamente enérgico, um pai severo, é um homem extremamente rígido, e ela não suporta esse tipo de pai. Ela não suporta esse tipo de emoção junto dela. E o que ela pensa assim, ó, o primeiro rapaz que eu encontrar, eu caso para sair de casa. Casamento por fuga, né? E vai dizer, especialmente Emmanuel, ele vai dizer assim, ó, que essa pessoa, no seu processo reencarnatório, ela tem necessidade evolutiva de ter alguém desse formato com ela. Não é por acaso que o pai é assim. Ela tem necessidade, mas ela não suporta. Daí ela conhece o rapaz e ligeirinho quer casar para sair de casa. E daí eu faço uma pergunta para vocês. Quando é que efetivamente a gente conhece o nosso cônjuge, o outro? Na fase do namoro? Não. Eu namorei há muito tempo, mas eu lembro que a época tinha um marketing positivo, lembram? Eu só mostro para o outro o que é bom da minha parte. Ela só mostra para mim o que é bom. A outra partezinha a gente deixa para mostrar depois. E mostra, né? Depois a gente mostra. Então, nessa fase, a gente não conhece bem, porque a gente só quer agradar, só quer fazer o marketing positivo. Casando, a gente conhece efetivamente o outro. E olha a surpresa dela. Ele percebe que o esposo emocionalmente é igual ao pai. Também é um homem enérgico, severo, um homem rígido. Ela não suporta isso. Ela tem um filhinho pequeno, ela se separa, né? Sozinho leva o filho junto. E aquele filho vai crescendo e olha a surpresa. O filho emocionalmente é igual ao pai, que é igual ao avô. Ou seja, não tem saída para ela. Ela precisa de alguém assim junto dela. Questão emocional. Questão de evolução. Há um quarto motivo que faz as pessoas se casarem, que ocorre com alguma frequência. É a pessoa que se casa pela beleza alheia. Para algumas pessoas isso é importante, ver a beleza. Então a pessoa olha assim e diz, olha que coisinha linda, ou que coisinho lindo, né? Claro que com o tempo aquela coisinha se transforma numa coisa, né? O tempo faz isso com a gente. E daí desfaz o casamento. Por que desfaz? Porque o motivo das pessoas se casarem foi a beleza. Não tendo mais beleza, a pessoa se separa. E há um quinto tipo de motivo que faz as pessoas se casarem, que foi o nosso tipo. Nós nos casamos por quê? Porque amamos alguém. Encontramos alguém que nos ama e nós igualmente amamos aquela pessoa. Isso dá a certeza que esse casamento vai perdurar no tempo e no espaço? Não, não é. Por que não? Está lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, no item 5. O item 5 fala assim, ó, nós muitas vezes desfazemos as nossas relações de conjugalidade pela dureza dos nossos corações. Às vezes nós somos pessoas difíceis. Então, pela dureza dos nossos corações. Mas os desafios no ambiente familiar estão aí lançados para nós. E nós aqui temos uma grande oportunidade de conhecer esse mecanismo da família, porque nós estamos dentro de uma doutrina que nos esclarece, nos mostra o caminho, não é? Claro que os desafios vão estar presentes no ambiente familiar para todos nós. São grandes os desafios presentes na nossa vida. E a gente observa esses desafios no dia a dia.
Então, um dos maiores desafios que tem na convivência familiar é nós percebermos naquele ambiente o diferente. O diferente. Nós somos criaturas diferentes. Né? E a diferença está entre o casal, entre o homem e a mulher, e a psicologia nos mostra muito isso, da diferença do homem e da mulher, e especialmente dos filhos igualmente. Os filhos são diferentes. Por quê? Porque são espíritos diferentes. Então, quando nós estamos em família, temos mais de um filho, e vamos perceber o diferente, nós temos que respeitar muito o diferente lá dentro. Porque fica muito complicado nós chegarmos à seguinte conclusão: bom, nós somos diferentes, mas eu estou sempre com a razão. A razão é sempre minha. Daí é complicado, né? Então, nós temos que perceber esse diferente e respeitar ele. Então, nós observamos, por exemplo, a diferença entre os filhos. Aquele filho, não é? Por exemplo, como é que é a diferença entre eles quando nós chamamos para a refeição? Tem um dos filhos que a gente assobia e ele já sabe que é para vir para o almoço. Tem outro que a gente tem que chamar uma vez. Fulano de tal, vem almoçar, ele vem. Tem outro que a gente tem que chamar 3 vezes, a gente sabe que é 3 vezes. Fulano de tal, vem almoçar, espera 2 segundos. Fulano de tal, vem almoçar, espera mais 2 segundos. Fulano de tal, vem almoçar, chamou 3 vezes, daí ele vem, diferença. Ou para acordar de manhã, isso eu sei porque lá em casa é bem assim, né? Tem um deles que a gente tem que ser meloso, tem que ser carinhoso, vem, acorda. E ele, com carinho, ele vai acordando. O outro, se a gente é carinhoso, ele aprofunda no sono, não acorda nem no outro dia. A gente tem que pegar ele, puxar, empurrar para o banheiro para que ele acorde. Porque são espíritos diferentes. E se são espíritos diferentes, nós temos que prestar muita atenção no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai pai e mãe, no item 9, uma mensagem extraordinária de Santo Agostinho, que tem como título A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Ali o benfeitor amigo diz assim, ó, nós temos que cuidar do processo educacional da nossa criança, percebendo as diferenças entre elas. Porque nós não podemos dar a mesma educação. Porque se um a gente percebe que é altamente egoísta, quer tudo para ele, o outro é altruísta, gosta de dividir, como é que nós vamos educar igualmente? Se um é brando, tranquilo, tudo na paz, o outro já é violento desde pequeno, como é que nós vamos empreender a mesma educação? Porque com filhos, muitas vezes a gente vai observando, ele vai indo pela vida, que é uma beleza, é só observar. Agora o outro parece que tudo é mais difícil, tudo é complicado com ele, porque são espíritos diferentes. E nós vamos empreender com ele um processo educacional diferente. Mas a diferença mais marcante que nós observamos é entre o casal, né? E quando a gente diz diferente, a gente não está dizendo que um é melhor que o outro, não, a gente está dizendo que são diferentes. Tem dezenas e dezenas de livros escritos aí, na área da psicologia, dizendo a diferença. E uma das maiores diferenças que nós percebemos entre o casal é a questão do diálogo. Diálogo. Porque a mulher, não é, pela sua natureza, ela é uma pessoa mais extrovertida. O homem, ele é mais fechado, ele é mais introvertido. Claro que há exceções de homens que falam mais que as mulheres, mas, de modo geral, a mulher é muito mais extrovertida que o homem. Tanto que tem uma estatística feita por um psicólogo conhecido, que ele diz assim, ó, a mulher pronuncia por dia em torno de 21 mil palavras. Bastante, né? O homem, 7 mil. Então, para os nossos companheiros maridos que estão aqui, se chegaram em casa aquela tarde, ali pelas 6 da tarde, não é? E ela aquele dia só falou 10 mil palavras, te prepara. Senta lá, porque vai ter conversa. Porque é da natureza feminina isso. São criaturas diferentes. E muitas vezes, nesse estilo, quando ela quer propor o diálogo, porque é interessante, é que ao longo do processo de família, de casamento e de vivência, a gente vai perdendo a possibilidade do diálogo. Lembro no tempo de namoro, como a gente sempre tinha o que falar, e daí no casamento a gente vai perdendo essa oportunidade. E daí quando ela quer propor o diálogo, ele já vai dizendo, não, vai falando, pode falando aí. Ele fala assim para cercear. Então ela diz assim de manhã, vamos falar. Se ela fala isso de manhã para ele, logo mais à noite nós vamos conversar. Aquele dia vai ser difícil para ele, vai ser complicado. Mas daí, à tardinha, ele vem correndo para casa, sôfrego, põe aquele pijama listrado como se fosse um prisioneiro e fica esperando.
né? Ela que normalmente chegava antes, de propósito, ela chega um pouco depois. E daí ela chega, o melhor local para o casal conversar era no seu dormitório, no quarto, né? Mas ela disse assim, não, na sala, vamos conversar na sala, só dando pelo local o tipo de conversa que vão ter. E ela não tira aquela roupa da rua para colocar uma roupa de casa, não, ela fica com a mesma vestimenta, mostrando pela vestimenta a formalidade da conversa, né? Ele senta lá, se esparrama lá no sofá, e ela não senta ao lado dele, ela senta de frente, indo pelo gesto ao confronto que vai se estabelecer ali. Ela senta bem na pontinha do sofá, cruza as pernas, olha para ele e diz, o que você está achando do nosso relacionamento? Ele começa a tremer. Se ele é espírita, ele diz, dá para dar um passe? E daí ela vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. Uma hora depois ela pergunta, então, bem, o que é que tu tem para dizer? Olha, eu não tenho nada, tu já falou tudo que tinha que falar. Esse diálogo não vai chegar a bom termo. Por quê? Porque, na verdade, não houve um diálogo, houve um monólogo, só um falou. E aí não chega a bom termo, né? Nós temos que lembrar, então, daquela fase do namoro. Lembra como a gente sempre tinha o que falar? E para o enriquecimento da relação, da família, é fundamental o diálogo. Eu lembro que outro dia, o meu filho chega da casa da namorada e ele diz assim, pai, eu vou ligar para ela só para dizer que cheguei bem. Claro, a gente vive um momento de violência, né? É bom ligar avisando que chegou bem. 40 minutos depois eu disse, mas meu filho, tu ainda não disse que chegou bem? Não, é só mais uma coisinha. E até para desligar é difícil, desliga você, não desliga você. Até é difícil para isso, né? Para o enriquecimento do diálogo nessa fase. E o diálogo é fundamental para a nossa vivência em família. Os desafios que vão surgir para nós nesse ambiente, né, chamado família, são desafios extraordinários. Mas Joana de Ângeles, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, no livro Constelação Familiar, vai dizer que nós que estamos aqui estamos vivendo a grande oportunidade de dar um salto de qualidade evolutiva na nossa vida. É neste momento, vai dizer ela, por 2 motivos. Primeiro, que está dentro de nós, é patrimônio nosso, todo o nosso passado evolutivo, ele está dentro de nós. E estando dentro de nós, ele me ajuda a eu escolher melhor, eu a fazer as coisas mais acertadas. E o outro aspecto que ela vai dizer é assim, ó, da importância de nós estarmos vinculados a uma doutrina tão maravilhosa como essa nossa, que nos esclarece de pronto, não é, sobre as nossas responsabilidades nos nossos lares. Muita paz a todos.